Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje vou dar aula para o oitavo ano. O nosso assunto de hoje é a influência do Iluminismo na América Portuguesa. Nós vamos discutir hoje aqui, falar um pouco sobre o Iluminismo e as ideias que vai influenciar aqui a colônia Brasil. Nós sabemos que esses pensadores iluministas lá do século XVIII, eles vão criticar o sistema político, econômico e social da época. E claro que nós já discutimos até isso quando falamos sobre o iluminismo na Europa, agora a gente vai falar sobre o iluminismo aqui no Brasil e que isso vai influenciar. Primeiro, para a gente falar, nós vamos falar sobre o Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José I de Portugal, que ele vai fazer algumas mudanças em Portugal porque ele vê aí o despotismo esclarecido. É aquele camarada, né, que vê dentro das ideias iluministas boas ideias, mas não querendo deixar um sistema absolutista. Então, despotismo esclarecido são essas pessoas. No caso de Portugal, foi o Marquês de Pombal, que era como se fosse o primeiro-ministro do rei Dom José. Ele, por exemplo, vai expulsar os jesuítas de Portugal e aqui da colônia, ou de todas as colônias portuguesas. E por quê? Porque ele acha que agora a educação tem que ser dada não mais pelos jesuítas, mas sim por pessoas especializadas. Outros setores que ele também vai revolucionar vai ser a economia portuguesa também. E outra coisa vai ser que Marquês de Pombal vai fazer, por exemplo, ele é um camarada bem duro no que ele diz, que ele fala e o que ele defende. E aqui com a colônia Brasil ele foi até um pouco duro, não deu mole não. Tanto é que aqueles mineradores que deviam dinheiro, que naquela época que a gente estava na época do ouro no Brasil, na época do Marquês de Pombal, nessa época do iluminismo na Europa. Então ele começou a cobrar os impostos desses que estavam devendo há vários anos a coroa portuguesa, e Marquês de Pombal falou, não, para mim fazer uma boa administração vocês têm que pagar o que vocês devem. Tanto é que isso vai levar algumas revoltas aqui no Brasil. E essas revoltas elas vão ser lembradas, né, e são lembradas até os dias de hoje, como por exemplo a Inconfidência Mineira, né, ou a Conjuração Baiana, a Revolta dos Alfaiates. A Inconfidência Mineira, por exemplo, ela é feita por uma elite, tá, da época lá de Minas Gerais, e essa elite não está concordando muito como é a colônia administrada e também a cobrança desses altos impostos que a coroa portuguesa cobra dos colonos. E muitos desses estudantes, eles vão estudar na Europa, tá? Filho desses fazendeiros, desses mineradores, que vão estudar na Europa e vão entrar em contato com as ideias iluministas. E eles, quando retornam ao Brasil, eles vêm com essas ideias. Então a elite mineira, eles resolvem dar um basta. E se reúne um grupo, tá, dessa elite para tentar fazer com que o Brasil se torne independente de Portugal. Eles queriam, então até aí vocês podem ver aí na página do livro de vocês, página 305, por exemplo, ele queria transformar as capitanias das Minas Gerais em uma república com capital em São João del Rei, fazer de Vila Rica uma cidade universitária, instalar um parlamento em cada cidade, subordinado ao parlamento da capital, e implantar a manufatura, bem como explorar os depósitos de ferro e de minérios, e construir uma fábrica de pólvora. Mas uma coisa que esqueceram de botar aqui no livro foi que o pessoal da Inconfidência Mineira não queria a libertação dos escravos, não.
E quem participou só foi uma elite. Então, como era o pessoal da elite, eles não iam querer que libertassem os escravos. E esses inconfidentes chegaram que o Marquês de Pombal criou o dia da derrama. Caso não fosse pagos os impostos devidos, ele ia fazer a derrama, que era invadir mesmo a casa desses cidadãos e tirar lá o que valor que ele tivesse dentro de casa para pagar esses impostos atrasados. Então os inconfidentes se reuniram e eles planejaram, né, matar o governador, tomar o poder e chegar até a tentar um apoio até da época dos Estados Unidos, que já estava independente. Mas vocês sabem que não deu certo. E foram todos presos e traídos, né? Eles foram traídos por um deles, que vai denunciar todo o esquema desse golpe que eles iam dar, né, a independência do Brasil. Mas na realidade não era do Brasil inteiro não, tá, gente? Era mais daquela região ali, da região sudeste, do que do Brasil como um todo, tá? Então, eles estavam planejando isso, mas um deles, tentando ter o perdão dos impostos, vai trair o movimento e assim todos vão ser pegos. Só que é aquela coisa, né? Todos eles eram pertencentes a famílias tradicionais aqui da colônia. Mas aí tinha um camarada entre eles que não era, no caso, Tiradentes. E Tiradentes, ele foi preso, ficou um tempo preso e foi depois enforcado, e seu corpo foi esquartejado, colocando cada pedaço do corpo dele da cidade do Rio de Janeiro até a cidade de Ouro Preto, né? E lá na cidade foi colocada a cabeça de Tiradentes, para exemplo, para que ninguém tentasse de novo fazer isso, tá? E vai ter a conjuração carioca, vamos dizer, aqui do conjuração do Rio, que teve aqui no Rio de Janeiro, só que foi diferente da Inconfidência Mineira. A conjuração carioca, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, na realidade foi mais troca de ideias. Tanto é que ela era quase falada aqui nos livros didáticos, porque foi mais pessoas que debatiam, né, as ideias iluministas e colocando essas ideias na qual poderia fazer que o Brasil se tornasse dependente de Portugal, cortar as correntes. Alguns deles foram presos, mas depois, por falta de prova, eles foram soltos. Já a conjuração baiana, ou revolta dos alfaiates, vai ser diferente do que aconteceu em Minas Gerais. De Minas Gerais foi em 1789. Já da Bahia vai ser em 1798. Em 1798, alguns populares resolvem se revoltar, ainda mais que eles estavam passando dificuldades, não só na parte financeira, mas pessoas passando fome. Então, esse pessoal do povo, alfaiate, pequenos comerciantes, padres, ex-escravos e um pouco da elite resolvem participar e fazer com que o Brasil se torne independente. Claro que essas elites que estavam participando, eles não queriam, assim, um exemplo, uma dependência, mas eles, sabendo o que poderia acontecer, eles se afastam, tá? Essa elite, ela se afasta, é ela que patrocina no início essa revolta, mas eles se afastam e só fica mais os populares. Diferente da Inconfidência Mineira, tá? Vocês podem ver aí na página 307, tá? Eles querem a proclamação da República, abolição da escravatura, coisa que a Inconfidência Mineira não queria, aumentar a remuneração dos soldados, abrir portos brasileiros aos navios de várias nações, redução de impostos e desenvolvimento de um livre comércio. Então, isso tudo é que eles vão reivindicar. Tanto é que o movimento, eles são feitos muito com panfletos. Mas não podemos esquecer que a maioria do povo da colônia naquela época era analfabeto. Não tinha muito
contato com a literatura. Então, aqueles que participaram, eles pegavam panfletos e botavam em portas das igrejas, em lugares onde as pessoas frequentavam, para pegar esse panfleto e ler. Só que não deu muito certo e o governador da época procurou saber e acabou prendendo esses responsáveis pelo movimento da Conjuração Baiana. Todos eles, a maioria deles vão ser presos, vão ser enforcados e esquartejados. Mas, incrível que pareça, a maioria foi enforcada e esquartejada. Por quê? Porque era a classe mais pobre. Tá? Tanto é, eu sempre faço a pergunta em sala de aula, por que na Inconfidência Mineira não foram todos enforcados e esquartejados? É porque tinha uma participação de grupos da elite que poderiam, né, essas pessoas da elite, de repente, que tinham alguma parte financeira aí, de repente ver seus filhos enforcados e esquartejados, de repente fazer uma revolta e realmente aí vem a independência do Brasil. Então, para evitar isso, eles só mataram, no caso, enforcaram, esquartejaram, só Tiradentes. Aqui na Conjuração Baiana, não. Todos aqueles que participaram, né, que era de elite mais pobres, eles foram enforcados e esquartejados, tá? Então, você vê aí a diferença da Inconfidência Mineira, que é uma participação da elite, e a Conjuração Baiana é uma participação popular. Então, espero que vocês tenham entendido aí a influência do iluminismo que vai acontecer aqui na colônia Brasil. Porque eu sempre falo colônia Brasil, não falo Brasil, porque o Brasil ainda não é independente. Claro que esses movimentos iluministas vai levar o Brasil e outras províncias, vamos botar espanholas, vão se tornar independentes das suas metrópoles, tá? Então isso tudo geram movimentos, principalmente o que já estava acontecendo na Europa, que no caso foi a Revolução Francesa, que vai estourar em 1789 e vai até 1799, isso é outro assunto que a gente vai estudar depois mais na frente, mas para vocês terem a ideia do que a Revolução Francesa e as ideias iluministas vai influenciar aqui na colônia Brasil. Porque aqui ainda não existiam os brasileiros, existiam os portugueses nascidos na colônia. Tá? Essa coisa de ser brasileiro só vai ser a partir de 1822, quando o Brasil se torna independente de Portugal. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Peço perdão aí que eu sempre tenho falado para a gente ir lá para o Zoom para a gente corrigir os exercícios do livro, mas tem tido problema com a internet. Meu celular não está entrando, conectando na internet da escola, e assim acabou fazendo aí que a gente ficou 2 aulas aí sem corrigir os exercícios. Mas não tem problema não. Eu vou marcar de novo no Zoom para a gente tentar ver se a gente faz uma aula lá ao vivo, e vocês possam, até que eles quiserem participar lá com os colegas que estão em sala. E também eu, de qualquer maneira, vou fazer a correção dos exercícios, fazendo aqui um vídeo para vocês com a correção e dando aí o gabarito para vocês e debatendo, tá? Então, de qualquer maneira, nós vamos corrigir lá no Zoom, e também vou botar um vídeo para vocês corrigirem em casa aí os exercícios que a gente tem feito até o momento, tá bom? Pessoal, um abraço e espero vocês aí logo em sala de aula. Um abraço, tchau, até a próxima aula.